Tenho aqui SBT Esporte e os donos da bola do Rio. Cara, estádio do Flamengo à vista? Será? Tem novidades. Vamos ver aqui a preparação para enfrentar o Grêmio no Maracanã. Cara, que expectativa é essa para esse jogo? Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no canal ASR Fla. É só clicar nesse botão abaixo, ative o sininho e chega com aquele like porque me ajuda e eu agradeço. Vamos lá ver as novidades, o que o pessoal tem hoje. Vene Casagrande tem bastante informações. Tamo junto, todo Flamengo. Então faz parte da Flapress. Falando em Flapress, falando em Flamengo, falando em Ninho do Urubu, Sim. tem Saúl que falou, tem a situação do estádio. Será que vai ter estádio? Eu vi. Dudu postou um vídeo lá, ele, Pedro Paulo, Cavalieri, que vai assumir a prefeitura agora que o Dudu vai sair para concorrer ao governo. Nosso parceiro Guilherme Schleder e bate numa sala no Palácio do Governo, coisa linda, uns cafés bonitos, falando sobre isso. Thiago Carvalho vai explicar pra gente. Teve isso, teve estádio, teve muita movimentação aqui no Ninho do Urubu hoje também. Desde cedo a gente está por aqui. Teve, inclusive, a gente começou o dia, eu vou fazer um cronograma, tá? De como as coisas aconteceram aqui no Ninho do Urubu. Nesse momento, a gente está na sala de coletiva do Flamengo, aqui no Ninho do Urubu, onde há pouco o Saúl conversou com a imprensa, o Arrascaeta foi homenageado, mas o primeiro evento do dia por aqui foi uma homenagem ao time Sub-20, que no último final de semana conquistou o bicampeonato mundial, dessa vez em cima do Barcelona, no Maracanã. Uma partida aí conquistada nos pênaltis. Então hoje, aqui no Ninho do Urubu, os garotos foram homenageados pelo time principal do Flamengo. O Bruno Henrique cumprimentou a todos, deu parabéns por essa conquista. O Felipe Luiz, que inclusive ganhou o primeiro título mundial com parte desse elenco no ano passado, também esteve presente, conversou com os jogadores, falou que esse é só o início da carreira deles. E além deles, o Bozo também conversou com esses jogadores, falando mais ou menos palavras parecidas, de que parabenizando pelo título, mas também que é o início dessa carreira para eles e que em breve espera contar com parte desse elenco no time profissional do Flamengo. Depois disso, viemos aqui para a sala de imprensa e conversamos com o Saúl. Uma conversa muito boa, jogador se dizendo muito adaptado ao Rio de Janeiro, principalmente ao Flamengo, que poucas vezes na carreira recebeu tanto carinho quanto vem recebendo nessa chegada ao Flamengo. Eu perguntei para o Saúl o que faz uma equipe que treina durante a semana e depois vencer por 8-0. Se o próximo objetivo, por exemplo, é vencer por 9-0. O Saúl, muito educado, falou com a gente, falou um pouco sobre como foi essa semana de treinos do Flamengo e o que espera para enfrentar o Grêmio. Então, primeiro, vamos ouvir o Saúl. No, para nada. Al final todos los partidos son totalmente diferentes. Não. Todas as partidas são diferentes. Encaramos todas as partidas como uma final, porque são partidas muito importantes daqui até o final da temporada. É verdade que contra o Vitória fizemos uma partida perfeita. Todos os atacantes conseguiram fazer gol, jogamos bem, não tomamos gol, que era muito importante não tomar gol, mas a partida que vem é muito difícil, igual a da semana passada, na frente da nossa torcida, mas acredito que a partida vai ser totalmente diferente, e ainda mais quando há tantas expectativas, acaba sendo perigoso. Então acredito que a partida contra o Grêmio vai ser muito diferente. Vamos ter que trabalhar muito para conseguir os 3 pontos. Vai ser muito diferente, vamos a ter que trabalharlo muchísimo para poder conseguir os 3 pontos. Agora, as conversas com o Saúl, normalmente elas são muito esclarecedoras, ele parece muito coeso em relação aos pensamentos que tem. Eu trouxe alguns assuntos interessantes durante essa conversa com jornalistas. Por exemplo, falou dos gramados no futebol brasileiro, comparando ao futebol europeu, dizendo que ainda não estão na mesma qualidade dos gramados da Europa e que, inclusive, ele vai ter que se adaptar a isso em relação ao uso das chuteiras. Inclusive, falou também sobre o gramado do Maracanã, que está incluso nesses gramados que não estão exatamente como os que ele encontrava na Europa. Agora, ele elogiou bastante os jogadores brasileiros, dizendo que entendem muito bem a questão tática e futebolística e muito também o elenco do Flamengo, dizendo que o Flamengo poderia tranquilamente jogar uma Premier League ou até uma La Liga e disputar coisas grandes nessas competições. Mas o Saúl estendeu esse elogio a outras equipes brasileiras sem nomeá-las, mas dizendo que outros times também poderiam disputar competições internacionais, porque ele consegue ver muita qualidade no futebol brasileiro. Bom, para além do Saúl, a gente sabe que o Alexandre tem
tem aquele problema na panturrilha, não joga contra o Grêmio, inclusive foi portado da seleção brasileira, e há pouco a gente soube também que o Jorginho não participou dos últimos 2 treinamentos do Flamengo. Por enquanto, são apenas 2, está sendo poupado desses treinamentos e ainda não se sabe se vai jogar ou não contra o Grêmio. Há uma expectativa de que o Jorginho possa sim estar em campo na partida do próximo domingo. Bom, em relação ao estádio, você tinha perguntado pra gente sobre como está esse andamento do estádio. Na parte da manhã, você viu aquele vídeo lá do Eduardo Paes, junto com o BAP, assinando um documento. Fato é que o Flamengo, então, vai ficar com o terreno lá do Porto Maravilha, então se compromete a fazer o estádio, só que no primeiro momento, esse estádio deveria ser entregue até 2029. E como isso poderia implicar na questão financeira do Flamengo, segundo o presidente BAP, então agora esse prazo vai ser estendido. Ainda não há uma previsão de qual será esse limite, mas o Flamengo vai fazer a construção do estádio. A diferença é que agora vai ter um prazo um pouco maior para poder concluir essas obras. E para finalizar o dia, aqui no Ninho do Urubu teve também uma homenagem ao Arrascaeta. Afinal, o Arrascaeta é o maior assistente do Campeonato Brasileiro, são 79 assistências nessa carreira dele, então se tornando o maior assistente, ganha também uma placa aqui no Flamengo, homenageando por atingir mais essa meta com a camisa rubro-negra. Arrascaeta mais uma vez falando que tem o sonho de se aposentar no Flamengo, muito grato às homenagens e ao carinho da torcida. Esse foi mais ou menos o movimento do Flamengo aqui durante o dia. Então, assinatura do contrato para permanência do terreno do estádio, prorrogação para entrega desse terreno, desse estádio pronto, aqui no Ninho do Urubu, homenagem aos garotos do Sub-20 bicampeões mundiais, coletiva com o Saúl, com diversos assuntos sendo ditos. Então, Alexandre fora do jogo contra o Grêmio, Jorginho ainda é dúvida por conta das dores, que foi poupado nos últimos 2 treinamentos, e Arrascaeta homenageado por ser o maior assistente do Campeonato Brasileiro. Gilberto. Mais uma homenagem. Sempre merecido. Sempre merecido. É a terceira homenagem do ano, né? Quarta, não diminui, ó, filho. Essa aqui eu vou deixar lá. Último. Eita! Vai salvar. Essa aí eu vou não. Uma lixada. Coisa boa aí. Não, é uma homenagem aqui à imprensa. Ah, é? Vamos oferecer aqui. Existe, não? O microfone não é bom por causa do áudio, que escapam direto da minha. Está bem. É aqui a 4ª homenagem ao Arrasca este ano. Claro, ainda bem mais umas quantas. E depois nos próximos anos mais umas quantas. Esta é de o recorde de assistências do Brasileirão. São 70 e não sei quantas, não sei, são muitas, 70 e acaba escritas. Está aqui. E esta são de 100 no Flamengo. Seria esta? É a batuta de maestro. Está aqui. Legal. 4ª do ano, ainda vamos fazer mais 2 ou 3. Semana que vem. Feliz, bom trabalho todo aquí. Como siempre falo, para mí es un privilegio y un honor poder representar dentro do campo uma torcida tan grande como o Flamengo. No es solo un orgullo para mí esas conquistas aquí, sino también para toda mi familia, para todos meus amigos, para minha cidade também, que eu desde novinho corri atrás das coisas, com simplesmente ter nada, chegar no Brasil, fazer minha história, conquistar tudo que eu tenho conquistado, mas como eu sempre falo, até que eu não encerrar minha carreira aqui no Brasil, ou me aposentar, eu vou continuar atrás de novas conquistas. Como eu falei, para mim é um orgulho muito grande poder ficar con una marca tan grande en un fútbol tan importante como es el brasileño en el mundo. Así que eso aquí es una motivación extra para continuar ayudando o time e meus companheiros. Só pra gente fazer uma foto Aqui por aqui. Parabéns aí, tá? É batuta do Reject. Isso aí, não me
Contrário. Pra cá, achei também, por favor. Show de bola. Aí, mostra aí. Valeu, gente. Pode levar seus presentes. Pessoal, pra quem quiser fazer detalhes do presente, a gente já fez com a Flamengo TV, tá? E a gente libera pra vocês. Espero que levar um presente pra cá. Valeu, boa tarde. Voltem sempre, tá? Vocês são muito bem-vindos. Crescendo. Mas o BAP falou, e eu quero que o senhor, que a senhora, os flamenguistas e os antes, aumentem o volume. E ele vai falar, mas presta atenção só no final da frase dele. Bota na tela. Aumenta o som. Competição. O terreno é nosso, nós temos um tempinho para fazer, vamos fazer um tempo maior, mas com certeza o estádio vai ter. É o sonho do Flamengo, vai ser uma realidade, só não vai ser agora, tão rapidamente, mas será feito. Eu agradeço aí ao empenho de vocês, ao apoio. E nação, vamos por mais, que a janela não acabou ainda. Oh, meu Deus do céu! Ai, meu coração! Avante agora! Ai, que medinho! Será que vem o Mbappé? Ai, será que vem o Haaland? Bigode! A última frase do Mbappé! Ai, é tudo grita. Bigode! A janela tá aberta. Eu só fico na dúvida qual a posição seria, né? O goleiro, que o Matheus tá indo embora. Muito se fala de um possível goleiro, muito se fala de um possível zagueiro. Mbappé? Muito se fala de um centroavante. Pra vaga. Haalandinho? Não, mas peraí. Você falou de Haaland, eu posso só te falar uma coisa aqui pros Enzos? Porque vocês aqui, vocês têm essa ilusão, só porque eu gosto do campeonato inglês, campeonatos europeus, eu poderia ser um Enzo. Eu não sou Enzo. E eu vou falar uma coisa, a gente vai provar que eu não sou Enzo. Só prove. Eu faço aqui um convite a você que está em casa e aos senhores para fazer uma reflexão. Reflitam. Será, mas será mesmo que o Haaland faria o gol que o Pedro fez, dando elástico, e na saída do goleiro cavando? Eu nunca vi o Haaland demonstrar Tamanha destreza. 50% da habilidade do Pedro. Não, eu nunca não vi. É finalizador, faz gol pra caramba, beleza. Mas também jogar no time arrumado do City que só joga a bola pra você é fácil. Agora vem aqui. Eu quero ver se o Guardiola tivesse falado que o Haaland o treino dele tinha sido vergonhoso. Como é que ia ser a reação dele? Então, entre Haaland e Pedro, meu irmão, não tem debate pra mim. Não tem debate. Quem tem mais qualidade técnica? Quem é? Fala aí. Esse corte vai bombar. Tem que subir antes de 1h30, antes do almoço, despedida. Tem que subir esse corte. Você que não é Enzo. O que tem? Mas eu não vou escolher o É óbvio que ele é Enzo. Tinha que ver pro povo falou dele ontem. Eu vou escolher. Não, ele quer tirar, pra ele não ter que responder. Ele tá fazendo Eu acho o Pedro muito melhor tecnicamente. Pedro! Tecnicamente é muito melhor. O Pedro ia fazer a mesma coisa Aí que é diferente. o Haaland faz lá. Perfeito. Aí tem que botar lá, porque se vaca tivesse roda no Mugia, buzinava. Mas eu tenho um contraponto com relação ao que o BAP falou. Você pode não gostar do que eu falei. Vamos fazer a brincadeira? Pedrinho, bota aquela. Eu não vou fazer imagem e ação porque eu não sei desenhar e mímica eu também sou ruim. Reforços do Flamengo. Opções. 3 ilhas. A primeira, Manhattan. Será? Segunda, Ilha da Gigóia. Será? Terceira ilha que fica ali. Na Veste Guanabara. Paquetá, cara! É o Paquetá, cara! Pode ser. É ele, eu tô sentindo que é ele. A cara do Zante, olha lá. Ai, que medinho. Posso fazer um contraponto? Vai, Fernandão, vamos lá. Zante. Como ele vai estender a construção do estádio, que a torcida estava esperando muito até 29, será que ele não lançou essa da janela para criar um fato novo e tirar o foco do estádio? Eu não sei, eu sei que ele falou isso e agora até o final da janela Será todo dia, cobrado. a gente vai botar aqui, quem será? Paquetá! Paquetá vai pro Tottenham. Eu vi que o Tottenham tava querendo paquetar. Mas o Tottenham acabou de fechar com o Xavi Simons. Mas que é um o holandês, coração do cara tem não uma característica conta? semelhante. Não sei se vai Pergunta ter pra ele lá, paquetar, pô. não. Vai ser muito mais feliz. Já viu o Paquetá dançar? Parece o Vini. Paquetá verdade. Não, Paquetá é piada. Qual é o caminho mais simples pro Paquetá voltar à seleção brasileira? Flamengo.
Onde o Paquetá jogaria no Flamengo hoje? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele joga de primeiro volante, segundo volante, terceiro volante de campo, armador, de ponta esquerda, ponta direita, centroavante, falso 9. Se quiser, ele vai na lateral, se quiser, ele vai na defesa. Ele pode ser goleiro também, se precisar, ele pode fazer o bico lá de fora. Ele pode jogar de qualquer jeito. Atira qualquer um. O Arrascaeta também? Não, o Arrascaeta não. Tem que ser um do lado do outro. O Arrascaeta já tá te estranhando. Olha aqui. Não, é um do lado do outro. Tá muito bom, um do lado do outro. Onde ele vai jogar? Gente, o Felipe Luiz ganha muito bem, graças a Deus. Tem uma ótima condição financeira. Olha o que deixa o anti-P da vida. Bota o Chaves aí, Pedrinho, por favor. O anti é igual o Ninja Sincero. Eu vou me mudar no Rio de Janeiro. Eu já até imagino que você sabe por que eles ficam chateados? Olha a cara do Maneirinho de desgostoso, olha a cara de... Sabe por quê? A gente tá aqui brigando e discutindo pra saber onde o Paquetá vai jogar. O Paquetá é o dono de qualquer time do Brasil. Qualquer um, Atlético, Palmeiras, Botafogo, onde ele chegar, ele joga. Numa volta a gente tem que pensar e discutir. É isso. Ele vai jogar. É isso que deixa o anti-revoltado. Por isso que o Ninja Sincero fica lá, eu não aguento mais esses caras. Aí ele, o pior, sabe o que é? Dia 31, Réveillon, parabéns, feliz ano novo. Vai bater 500 milhões na conta dos caras agora. É sério. Cara. Os caras estão olhando pra esposa, tudo sem graça agora, assim, pô, ele tá certo, né? Olha aí. Ô, Bigode, ele faz parte do jogo. É difícil, Flamengo. Mas não. Era difícil na época de vocês. O Diegão falou isso ontem, tá? Temos que ter valorizado. Eu sei muito bem o que eu passei na década de 2000. O Fernandão na zaga. Não, isso aqui, o Fernandão, que eu proferi palavras de baixo calão direcionadas a Fernandão, não tá no gibi. Getúlio Vargas nem tanto, porque Getúlio Vargas... Vamos xingar aqui então, assim, o Getúlio Vargas tinha até uma certa empatia. Muito obrigado pela empatia. Mas assim... O rubro-negro, ele passou que o negócio lá... O pata rachada amassou, irmão. Pra quem viveu 2000, pra quem viveu o Flamengo até os 2 primeiros anos ali do Bandeira, rapaz, não era fácil, não. Quase todo ano ganhando um título, nem que fosse o Carioca. Mas aí não reclama porque assim, muito pesado. Não reclama isso, não. É isso. Quando ninguém acreditava, a gente foi lá e pimba. Não, isso realmente o Flamengo ainda conseguiu ganhar uma coisinha ou outra. Podia ter mais areia se o amigo tivesse tocado a bola pra trás. Bom, próximo jogo do Brasileirão. Palpites. Botafogo, Bragantino, 3-0 Botafogo. Sábado, Nilton Santos. 2-1. 2-0 Botafogo. Flamengo e Grêmio, 5-0 Flamengo. O último foi 8? Sei lá, 12? Não, tô brincando. Olha aí. Ô, Mano Menezes, foi ele, hein? 3-1 Flamengo, vai tomar um gol. 3-0 Flamengo. Vai forte isso aí. 3-0. 5-0 Flamengo. Santos e Fluminense na Vila, 2-0 Fluminense. Aquecimento, ó, 220 volts. 2-1 Flusão. Fernandão. 1-0 Fluminense. E o Neymar, hein? Como é que marca o Neymar? Vai voltar. Vai voltar. Também não entendi. Teve uma nota que ele estava machucado, nem teve o jogo da seleção que é na quinta e ele já voltou. Podia ter sido convocado, então. Tem caroço nesse angu. 1-0 pro Ancelotti? Tem caroço nesse angu. Até pela resposta do Ancelotti. Mas assim, a gente falou aqui, o Santos falou que ele tá machucado, então tá fora da convocação. Beleza. Porque ele vai jogar amanhã. Ele se recuperou pra jogar domingo. Que é antes do jogo, que é quinta. Será que dá pra convocar ainda? Só se tiver algum corte, eu acho. Então tá, Sport e Vasco, 2-0 Vascão. 1-0 Vasco. Tô com o relator, 1-0 Vasco. E olha só, o Flamengo anunciou hoje um novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao terreno do gasômetro, onde planeja construir seu estádio. No compromisso, firmado em reunião com o prefeito Eduardo Paes, ficou acordado entre as partes a prorrogação dos prazos. Anteriormente, o planejamento era concluir as obras até novembro de 2029. Mas a nova data ainda não foi decidida. O Flamengo informou que vai seguir com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto de construção do estádio. Esses estudos, segundo o clube, começaram há 8 meses. É por aí, Veneu? Você não tem informações sobre isso? É por aí, Fernandinha. Assim, esse assunto tá esse ativo, prazo, né? de 2029, para mim, foi uma grande campanha eleitoral da antiga gestão, né? Que utilizava desse assunto para tentar ganhar votos em cima disso, inclusive presenteando conselheiros com a camisa do Flamengo e o número 29 atrás, em referência à data de 2029. A grande pergunta é, para sair esse estádio em 2029, como é que
Flamengo iria fazer a parte financeira? Porque a partir do momento que você iniciar a construção desse estádio, automaticamente você vai se endividar. E como que você vai conseguir dinheiro para isso? Para fazer isso, você automaticamente prejudica a construção do elenco, né, para disputa de títulos, e obviamente você, enfim, vai buscar recursos de outras formas. E aí o Flamengo iria se tornar SAF na ocasião? Fica o questionamento. A nova gestão chegou e falou muito bem a verdade para o torcedor rubro-negro. Nesse prazo não tem como a gente construir sem afetar a construção, a manutenção do elenco, enfim, disputa por títulos. Eu acho que tem que jogar sempre a verdade. O importante é sair, mas não que isso prejudique a construção do time, enfim, o planejamento para ganhar títulos dentro de campo, porque isso é mais importante. Então, com o passar do tempo, o Flamengo vai trabalhando em cima disso, até porque o Flamengo hoje consegue fazer o Maracanã ser muito mais lucrativo para o clube. A própria gestão já falou sobre isso. Por exemplo, o lucro saiu de 30% para 70%. Dobrou, mais do que dobrou. Então, assim, é ter calma, paciência. Eu entendo o torcedor, porque eu, particularmente, como torcedor do Flamengo, meu grande sonho é ver o Flamengo com estádio próprio, mas não adianta nada você ter um estádio próprio e se endividar com isso. Que é um grande exemplo? O Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem um estádio próprio, mas olha quanto de dívida eles têm por conta desse estádio. Recentemente a torcida fez campanha para tentar juntar dinheiro para pagar o estádio. E até agora, nada. Então não adianta você ter um estádio e dizer, olha, eu tenho estádio, sendo que você está cheio de dívida. Não faz o menor sentido isso. Ô Pedrosa, e às vezes o torcedor, o Flamengo equalizou suas dívidas já tem algum tempo e por conta dessa organização financeira consegue, além da potência que os nossos clubes aqui do Rio de Janeiro já são, pelas suas camisas, sua história e tudo mais, passa a ser também uma potência financeira. Mas não ao ponto de você ter dinheiro para construir um estádio, fazer grandes contratações. Senão você acaba fazendo o que o Vene falou. Você acaba se endividando. Pra quê? Se você tem o Maracanã, é legal ter o estádio, claro que é. Eu acho que pode ser realizar esse sonho, mas eu acho que tem que ser sem pressa, ô Pedrosa. Eu acho que o Vene foi muito bem quando ele diz que a construção do estádio não pode impactar no departamento de futebol e nas diretrizes do futebol. O Flamengo hoje é um time em ascensão já há algum tempo. E a cada ano que passa, o Flamengo tem mais time, tem mais jogadores, tem mais contas. Ao mesmo tempo, você está falando de uma potência mundial, então você consegue atrair marcas para poder, quem sabe, investir dentro desse estádio. Você consegue vender camarotes, você consegue name rights, você tem vários mecanismos para você conseguir construir esse estádio. Eu acho que tem que ter calma, não tem porquê. O Flamengo tem o Maracanã, que é um lugar que o Flamengo enche direto, 40 mil torcedores de lá, era crise. Estavam falando que não estavam enchendo o Maracanã, sendo que 40 mil já é uma média muito grande para muito clube. O Flamengo consegue botar 50, 60 todo jogo, e com uma alta renda, porque hoje os ingressos também, até o BAP conseguiu voltar atrás nessa prática de ingressos, mas são ingressos caros, são sócio-torcedor caros também. É aquilo, cara, é tentar equilibrar as contas, tentar equilibrar tudo que é possível para que o Flamengo não perca a sua competitividade esportiva ou isso seja impactado. Mas o estádio é muito importante também, porque um clube como o Flamengo, que fatura $1 bilhão por ano, não pode ficar dependendo do próprio Maracanã, que é um mecanismo público. Quando o Flamengo tiver o próprio estádio, as coisas vão melhorar mais ainda. E eu acho que o torcedor rubro-negro vai ficar feliz com isso também. E olha só, embalado depois da goleada 8-0 em cima do Vitória, o Flamengo agora vai pra cima do Grêmio para manter a liderança do Brasileirão. E tem gente comparando o Flamengo desse ano com o de 2019. Será que o Vene concorda? A semana rubro-negra não poderia ter sido melhor. Clima leve no treino vindo de um último jogo em que o Flamengo goleou o Vitória em casa. Agora o time tem pela frente o Grêmio, que tem boas recordações. Em 2019, a equipe aplicou a goleada de 5-0 pela Libertadores e conseguiu chegar à final da competição. De lá pra cá, os dois times se enfrentaram e o Flamengo tem levado a melhor. Nos últimos 10 confrontos, o rubro-negro venceu 8 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. É jogo importante, vai ser um jogo difícil. Grêmio, que é um grande time, é um time grande, então vai vir com tudo também. Nós precisamos desses 3 pontos e precisamos vencer para continuar lá e seguir líder no Brasileiro. Se compararmos com o Flamengo de 2019, o time evoluiu. No Brasileirão, após os 20 jogos iniciais, a equipe de 2025 tem mais pontos. Além disso, tem um melhor aproveitamento, menos derrotas e sofreu menos gols. Em 20 jogos, o rubro-negro tem 44 gols. O ataque é o mais eficiente do Brasileirão, superando em 10 gols o segundo melhor ataque do Cruzeiro.
Já o Grêmio tem apenas 19 gols no mesmo período. A equipe de Filipe Luís tem mostrado que quer brigar por tudo que tem pela frente. Inclusive, tem 2 jogadores que disputam a artilharia do campeonato. Arrascaeta com 11 gols e Pedro, que voltou a brilhar e já soma 10. A partida contra o Grêmio será novamente de casa cheia. Todos os ingressos já foram vendidos para o duelo. A equipe tem 46 pontos e terá o apoio da torcida para empurrar o time em busca de disparar na liderança. Vini Casagrande, antes de responder essa pergunta, dessa comparação que eu também quero que o Pedrosa responda, eu quero que você me diga qual vai ser o maior desafio do Filipe Luís contra o Grêmio. Eu acho que daqui pra frente, Vini Casagrande. Sobretudo diante do Grêmio, daqui pra frente também, eu acho que o maior desafio do Filipe Luís é fazer com que os jogadores não subam no salto. Ficar com aquela... Sim. A gente sabe como é que é. Depois de um grande momento, depois de um 8-0, os jogadores ficarem de salto alto e acabarem performando não da maneira que podem performar, como a gente já viu em outros momentos. Inclusive, isso vale até para o torcedor que vai ao Maracanã. Eu vejo muito torcedor rubro-negro animado, achando que vai ser sempre um espetáculo, como foi diante do Vitória. Flamengo e Grêmio, o Grêmio vive um péssimo momento, o Flamengo vai amassar novamente, a gente vai ver um show dos jogadores do Flamengo. Gente, não é assim, não vai ser sempre um show. E eu tô falando isso porque eu vi, ninguém me contou. No jogo de ida da Libertadores da América contra o Internacional, o Flamengo venceu por 1-0 e eu vi gente vaiando no Maracanã, o resultado extremamente positivo numa competição importante. Então, fica o alerta para os torcedores que estão achando que o Flamengo vai sempre amassar o adversário. Não, pelo contrário. Vai ter jogo que vai ser difícil, vai ter jogo que vai vencer na bacia das almas, vai ter jogo que não vai vencer, o Flamengo não vai vencer todos os jogos. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, não fique achando que vai ser sempre um espetáculo, e não será. O mais importante nessa competição, no Campeonato Brasileiro, é manter a regularidade, conquistar os 3 pontos. Óbvio que se vencer dando show como foi contra o Vitória, é o melhor dos cenários, mas nem sempre será assim. Então, acho que pro Filipe Luís, inclusive, ele tem que acabar com o clima de oba-oba nos bastidores. Não estou dizendo que tem esse clima eu já ia de oba-oba. te perguntar. Mas assim, você vence por 8-0, qual é o trabalho do treinador nesse momento? Evitar o oba-oba nos bastidores. Isso, né? Exatamente. Até porque ele já foi jogador, ele sabe como que funciona e trabalhou com alguns jogadores que pertencem a esse elenco. Então esse vai ser para mim o maior desafio do Filipe Luís nesse jogo contra o Grêmio. Claro, tem um adversário também que provavelmente vai se armar da melhor maneira possível, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para enfrentar o Grêmio dentro de casa. Inclusive os números mostram isso. Nos últimos 7 jogos entre as duas equipes, 5 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Ô, Lucas Pedrosa, tá cedo para começar esse negócio de comparação. Você não acha, não? Com Primeiro certeza. porque eu acho que... Vocês sabem como eu sou. Eu acho que a gente consegue comparar as coisas no futebol, eu já acho muito difícil, porque o futebol muda a cada 5 anos, mudava a cada 10, hoje em dia a cada 5 anos muda estilo de jogo, tudo. Já acho difícil você comparar o que já passou com o que tá agora. E ainda mais quando o que não terminou ainda. A gente tá falando de um 19 que a gente já sabe que venceu tudo, e você comparar com o Flamengo agora que começou a embalar, a imprimir, já tá desde o início do ano se equalizando, é claro. Mas agora começou a dar aquele sorriso largo no rosto rubro-negro, né? Primeiro, o Flamengo de 2025 tem que ser melhor do que o de 2022. Depois que for melhor que o de 2022, aí pensa no de 2019. Tem que lembrar que o de 2022 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que está longe de ser fácil, é muito difícil. E que era um time bem redondinho, bem arrumado, tinha Pedro e Gabigol no ataque, tinha o João Gomes jogando muita bola também, entre outros atletas, o próprio Everton Ribeiro, eu lembro muito bem da final da Libertadores, o que o Everton Ribeiro jogou bola naquele ano ali é sacanagem. Para 19 eu não vou nem citar. Agora, se você me perguntar em material humano, em elenco, qual é o melhor elenco, já era no início do ano. Agora tá melhor ainda. O Flamengo tem o melhor elenco dos seus últimos 6 anos. Eu não tenho dúvida disso. O banco e o time titular do Flamengo são 2 times que poderiam ser titulares aí tranquilamente. Agora, gente, o melhor é quem vence. Com todo respeito. É isso. Assim, a gente pode ficar tudo no hipotético. Eu também acho. O melhor é quem vence. A seleção de 2006 era melhor do que a de 94? Era. Talvez era. Mas quem ganhou? Eu também acho isso. Eu também sou assim. Por isso que eu falei, eu acho difícil comparar ainda para um ano que não acabou. Porque eu acho que a régua acaba vindo, obviamente, para título. De que adianta? É igual quando eu brinco no jogo. Teve tanto de posse. Mas não fez gol, não ganhou. Ninguém depois vai lembrar o que tá dentro daquele resultado ali. Vai só olhar o resultado, entendeu? Até porque, Fernandinha, em 2019 os adversários eram totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vê TAPES,
muito mais fortes aqui no futebol brasileiro, tudo era diferente. Eu, particularmente, também não gosto de comentar. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, essa comparação com o time de 2019. Ele falou, são momentos diferentes, cada um conquistou as suas glórias. Por exemplo, comparar 2019 com 81. Tem gente que também não gosta de ficar fazendo isso. Eu não gosto de comparar. O mais importante é vencer. Agora, se você me questionar assim, o Felipe Luiz tem potencial O Felipe Luiz tem potencial para superar o Jorge Jesus? O Jorge Jesus tem. Sabe por quê? Ele disse tem, Pedrosa. Tem, porque ele pode conquistar a Libertadores, esse ano ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro, ele pode sonhar com a conquista do Mundial, que não seria... E se ele não conquistar os dois, ele supera? Não supera, porque foi como o Pedrosa mencionou aqui, é como você precisa ganhar. Hoje, para mim, o Jorge Jesus é o melhor treinador que eu vi no Flamengo, eu tenho 35 anos. O que ele fez em 6 meses foi um absurdo, gente. Ele tem mais título do que derrota. Agora, o Felipe Luiz, ele tem potencial, até porque ele pode continuar no Flamengo depois. Eu acho que o Jorge Jesus também vai ser difícil superar, porque ele traz um novo até pro próprio Brasil. Então, assim, ele traz uma coisa nova, uma coisa diferente, um futebol que... Gente, o que é isso? Qual é esse tipo de jogo, né? E aí começa a isso ser implementado por aqui. Então, eu acho que ele também, ele é um treinador que fez parte até da história do nosso futebol brasileiro, né? Ó, Fernando, eu vou falar uma coisa aqui que eu venho falando desde o início do ano, quando começou o negócio de porque se o Felipe Luiz foi eliminado na fase de grupos e tudo mais. O foco do Flamengo nessa temporada é sempre vencer. Mas se não vencer, eu vou ser muito honesto, eu manteria o Felipe Luiz. Eu tentaria fazer uma hegemonia com o Felipe Luiz aqui no futebol brasileiro. Porque quando a gente fala que o melhor é o que vence, isso não quer dizer que o trabalho foi ruim. Sim. Eu acho que o futebol é detalhe. Pode ser muito bem que o Flamengo continue fazendo uma temporada maravilhosa e numa final, como aconteceu lá com o Renato Gaúcho, não consiga vencer a final. Aí vai parecer que o trabalho foi um fracasso. E na verdade não foi um fracasso. Se eu fosse diretor do Flamengo, presidente do Flamengo, é chegar no Felipe Luiz e meu querido, eu quero fazer um projeto com você pelos próximos 4 anos, pelos próximos 5 anos. Eu tenho certeza que a longo prazo ele vai ganhar muito mais do que perder. O Flamengo já apresentou a proposta do Felipe Luiz de renovação de contrato até o fim do ano que vem. Só que o Felipe Luiz até o momento não respondeu. E tá tudo bem, tá? Ele tem o direito dele de não querer responder, de querer decidir quando terminar o ano. O Flamengo, eu acho que tá certo em esperar. Sim. Porque eu tô com o Pedrosa. Independentemente se o Felipe Luiz ganhar os títulos esse ano ou não, ele já mostrou que tem potencial, ele já mostrou que é um baita treinador. Já ganhou o título, mesmo no início de carreira, e ele tem um bom elenco na mão dele. E a gente já sabe o que acontece com treinadores que ficam muito tempo à frente de um time. O Abel. Tá aí, o Abel. 2-1 Vasco, o Vasco sempre toma gol. Genê, vai lá, fala aí teu palpite. O Sport é um time extremamente previsível, vai jogar mal. Não, e tá numa Vai jogar mal. É extremamente previsível. Regular. Vai jogar mal. O Vasco é imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode meter um 6-0 no jogo seguinte perder. Dito isso, 3-1 Vasco da Gama. Quanto? 3-1 Vasco da Gama. Agora, mais rápido. Flu e Santos, vai. 1-0 Fluminense. 1-1 esse jogo. Flamengo e Grêmio. 3-1 Flamengo. 3-0 Flamengo. É outro imprevisível brasileiro. É 2-1 Botafogo. Nossa, falou que eu ia falar. Então, 3-1 Botafogo. Aí o vídeo, galera. Então, eu tô com o Vene Casagrande. Eu acho que o maior desafio do Flamengo hoje é trabalhar o psicológico de todos os jogadores para não entrar de salto alto. Porque o Flamengo, toda vez que se ferra, é porque entra com salto alto. Contra o Central Córdoba, foi exatamente aquilo, dentro do Maracanã, achando que resolveria qualquer hora. Lá na Argentina também é a mesma coisa. Se todos entrar com o pé no chão, fazer o básico que nem fez contra o Vitória, cara, vai ser goleada todos os jogos. Igualzinho. Só precisa estar com os pés no chão. Porque não adianta, tem que respeitar o adversário, não menosprezar. E vamos que vamos, porque vai ser jogaço. Eu sei que o Vene falou 3-0, o Lucas Pedrosa Vascaíno falou 3-1, mas, cara, eu acho que menos do que 4, 5. Se o Flamengo jogar naquela pegada contra o Vitória, com muito respeito, vai ser de 4 pra cima. O meu placar eu dei 5-0. Não tô brincando, tô falando sério. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal. ASR Fla. É só clicar aí nesse botão vermelho abaixo e ative o sininho para receber nosso material, e chega dando aquele like porque eu agradeço, me ajuda demais. Compartilha, comenta, vamos interagir, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.